Dizer que nós estamos começando esse mês uma nova série de mensagens, Jesus mais que necessário, você já deve ter visto ali no telão. Nós terminamos a série de mensagens sobre generosidade e esse mês nós vamos centralizar todas as nossas reflexões com esse título, Jesus mais que necessário. E é interessante porque a palavra necessário quer dizer que não dá para viver sem. É necessário. Sobretudo na filosofia, quando a gente estuda, existem as coisas necessárias diante de todas as que existem. Existem aquelas coisas que são contingentes, que não são necessárias, que você pode viver ou não, mas existe aquilo que é necessário, que você não pode viver sem, nem você, nem ninguém. Jesus, mais que necessário, nós queremos que você entenda na sua vida que ao fim, talvez, ou no começo, a partir de hoje, que você não pode e nem ninguém viver sem Jesus. E eu vou convidar vocês, então, a abrirem as Bíblias de vocês em Mateus 16, Mateus capítulo 16. Nós vamos ler a partir do verso 13. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16. Nós leremos a partir do verso 13 até o versículo 20. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou por sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Vamos orar? Deus, eu te agradeço porque nós estamos aqui em meio a essa celebração para te dizer obrigado, para te pedir perdão, mas também para escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Como todos os dias o Senhor tem algo a nos dizer, nós te pedimos que nesta manhã o Senhor também invada os nossos corações com a sua palavra, para que ela seja audível aos nossos espíritos e às nossas consciências, e assim nós possamos ser transformados por ela. É no nome de Jesus, o seu Filho, Filho do Deus vivo, que nós oramos. Amém. Uma vez, um colega de um antigo trabalho perguntou para mim, eu tinha um apelido muito singular, porque eu era o mais novo, comecei muito novo a trabalhar numa editora, e ele me perguntou: Pistolinha, apelido de irmão mais novo, Pistolinha, você já viu a Deus? E sem deixar que eu respondesse, ele disse: eu vi Deus, eu já vi Deus, Ele estava lá, Ele apareceu para mim nas nuvens. Deus, eu vi Deus, e arregalou o olho. Eu não dei muita trela. Mas a afirmação, ela é extremamente interessante, porque eu me lembro dela até hoje. Eu vi a Deus, ele disse.
Quantos aqui gostariam de ver Deus? Quantos aqui já se perguntaram, será que eu posso ver a Deus? Porque este parece que é um anseio que está no coração do homem. Não só um anseio de cristãos ou de não cristãos, mas ver Deus parece ser um desejo universal. A própria filosofia, porque eu trabalho com ela, é discutida, ela tem como base na sua discussão se existe uma metafísica, uma dimensão além desse mundo físico que nós vivemos ou não. Então nós falamos de momento metafísico, momento pós-metafísico, etc., porque existe essa necessidade de saber ou de querer ver o invisível, de querer enxergar aquilo que nos transcende. Tanto daqueles que confessam a Deus e seguem a Jesus, quanto daqueles que não confessam. Até aqueles que não creem, às vezes dizem, eu gostaria de ver Deus se Ele existisse mesmo. Ou alguns questionam, se Deus de fato existe, por que é que Ele não se mostra para nós? Assim seria muito mais fácil de crer nesse Deus. E lá nós encontramos um problema. Justamente nesse questionamento, porque Jesus diz à samaritana que Deus é Espírito. Ora, se Deus quisesse se mostrar a gente, na verdade, Ele teria que fazer das duas umas, ou nos dar olhos espirituais, porque nossos olhos são carnais, são de carne, e vem a matéria, para que nós pudéssemos ver Deus, ou Deus deveria se tornar matéria, para que com os nossos olhos de carne, que veem a matéria, nós possamos ver Deus. E parece que a Bíblia fala que é exatamente isso que aconteceu. No capítulo 1 de João, João diz que ninguém viu Deus, mas o Filho, o Deus unigênito, o revelou a nós. E não é um problema para mim e para vocês, nós que crescemos no mundo de cá, desse lado ocidental do mundo, entender essa expressão de que Jesus é Deus. Nós crescemos ouvindo, e o nosso mundo ocidental foi cristianizado, dizendo que Deus se fez presente em Jesus Cristo, e que Jesus, o Filho de Deus, é o Deus encarnado. Então isso não nos causa um choque. Eu, quando aceitei Jesus na minha vida, não era um choque entender para mim, que sempre escutei que Jesus era Deus, que Jesus era Deus. Eu só tive que entregar toda a minha vida ao senhorio desse Deus. Mas não me causou um choque saber que Deus, Jesus, era Deus. Se eu digo hoje para vocês que Jesus é Deus, não é um choque para vocês, porque vocês também, e todos aqueles que mesmo que não pratiquem a religião, que estão desse lado do Ocidente, no lado do Ocidente, nesse lado do mundo, eles entendem que Jesus é Deus, porque eles cresceram ouvindo isso. Mas Pedro não. Pedro não. Nem Pedro, nem todos aqueles da época de Pedro. O judaísmo bíblico, ele sempre elaborou a ideia de um Deus que faz aliança com o seu povo. Um Deus que faz aliança porque ele se liga à história e ele ajuda o seu povo na história. Ele cuida do seu povo e da humanidade inteira na história. Deus vem na história para dar coerência a todas as incoerências humanas. Mas Deus não é o mundo, Deus não é humano, Deus não é a história. Deus não habita neste mundo como nós habitamos. Para o judeu, Deus é alteridade, Deus é diferente, Ele é outro, Ele é todo outro, Ele não é humano. Assim, eles se protegiam do quê? Por exemplo, da idolatria.
Nada do que existe nesse mundo pode ser considerado Deus. Nada pode ser cultuado, nada pode ser digno de louvor. É proibida a divinização tanto do mundo, quanto da história, quanto do ser humano. E para o judeu da época, Deus, ele é próximo. Por quê? Porque ele vem e atua na história, mas ao mesmo tempo ele é distante. Por quê? Ele não habita nessa história como nós, seres humanos, habitamos. Há então a impossibilidade de denominar Deus. Porque Deus, quando fala o nome, ele diz: eu sou o que sou. Há uma dimensão que Deus vive, que não pode ser comparada com a nossa. E na nossa dimensão, Deus não pode ser representado por imagem nenhuma para o judeu. Deus, quando se revela a Moisés, ele se revela como aquele que não pode ser visto face a face. E qual que é o escândalo desse texto bíblico que nós lemos? É que Jesus se anuncia como Deus, e Jesus é confessado como Deus. Um ser humano que está ali, entre outros, é confessado como Deus. E Jesus pergunta quem os homens dizem que o Filho do Homem é. Filho do Homem já é uma expressão messiânica. Nós vimos, quem esteve nos estudos de Apocalipse, que está lá em Daniel 10, que diz que ele não é somente o enviado de Deus, mas que ele veio julgar a todos. O Filho do Homem é aquele que vem no final da história para julgar a todos os homens, a toda a criação. É o juiz dos juízes. E é por essa expressão que Jesus é condenado à morte. Quando Caifás pergunta para ele, o sumo sacerdote: você é o Filho do Homem? Ele diz: eu sou. E o sumo sacerdote rasga as suas vestes e leva Jesus para a cruz. Jesus já se apresenta nessa questão como Deus. E ele pergunta: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Quer dizer, quem os homens estão dizendo que eu sou? Porque Jesus, ele poderia ser muitas coisas diante das palavras que ele estava dizendo, diante dos sinais miraculosos que ele estava fazendo, diante dos seus ensinos, diante das suas confrontações. Ele poderia ser muitas coisas, mas ele não poderia ser Deus para aqueles judeus. Então, se reconhece em Jesus uma pessoa diferente, porque de fato ele tem algo diferente, este homem. Esses judeus olham para Jesus e falam: ele é diferente, ele é como João Batista, ele é como Elias, que vem colocar a ordem na casa botando tudo para quebrar, ou ele é como Jeremias, ou um outro profeta, por conta dos seus ensinamentos, por conta da sua fala sobre a justiça, por conta dos seus sinais miraculosos, que parecem ser palavras do próprio Deus. Mas ele não é Deus. Embora Jesus realizasse todos esses sinais, ele estava dizendo que ele não era nenhum desses personagens dos quais a multidão estava dizendo. E eles confundiam a multidão, os homens que está na pergunta de Jesus, eles confundiam aquilo que Jesus era pela aparência daquilo que Jesus fazia. E nós também, nós confundimos a nossa caminhada com Jesus pela aparência da caminhada com Jesus. Tem gente que confunde a caminhada com Jesus pelas coisas que fazem parte da caminhada com Jesus, o que não é a mesma coisa. E o que não é necessariamente a caminhada com Ele. Porque esta é a lógica da multidão. Saber algo sobre Jesus, receber algo de Jesus, praticar algo para Jesus, mas não segui-lo, não desenvolver um relacionamento com Jesus, não saber de fato quem é este Jesus, a quem nós cantamos e louvamos. Porque eu, e talvez você também já tenha visto, muitas pessoas
começarem a andar com Jesus e depois abandonarem a caminhada. Muitas pessoas que começam uma caminhada intensa de alegria, e essa caminhada vai se tornando uma caminhada de frustração que gera um abandono desse Jesus. Por quê? Porque tem gente que vê Jesus a partir da herança religiosa que recebeu, porque sempre escutou sobre Jesus. E aí caminhar com Jesus é saber coisas a respeito de Jesus. É caminhar com Jesus, é saber informações a respeito das palavras de Jesus, é saber que Jesus existe. Talvez. Mas Tiago diz: você crê que Deus é um só? Você faz bem, mas os demônios também o creem. Creem e estremecem. Tem gente que vê Jesus como um guru, como alguém que pode dar resposta para a sua vida, como alguém que pode dar aquilo que ele está pedindo, como um oráculo. Eu vou lá perguntar o que eu tenho que fazer, eu vou lá perguntar o que eu preciso, eu vou lá pedir aquilo que eu acho que é necessário, e vai seguindo Jesus como se ele fosse uma entidade que pudesse dar para ele tudo aquilo que ele deseja. Tem gente que vê Jesus como um mestre. Nós falamos disso a semana passada, sobre o homem rico, aquele que vê Jesus como um bom mestre e espera que Jesus passe para ele um comportamento moral aceitável, para que ele possa ter atitudes bacanas. E nós sabemos que para isso nós não precisamos de Jesus, porque tem gente que não é cristã, que tem comportamento moral igual ou até mesmo superior do que muitos cristãos. Tem gente que vê Jesus como um tipo de espiritualidade necessária, como um mantra, como eu vou fazer o meu ritual diário para que meu dia seja zen, para que meu dia seja bom e etc., para que eu não tenha empecilhos na vida. E aí começam a praticar regularmente as devocionais, oração, jejum, uma leitura. Antes a gente tinha a caixinha de promessa, agora a gente tem o celular, o aplicativo que manda a mensagem no celular diariamente, e vai praticando como se isso fosse andar com Jesus. Sendo que isso vai talvez desenvolver em você um orgulho farisaico, de que você faz todas os seus deveres, cumpre todas as suas disciplinas espirituais. E embora Jesus, ele possa se manifestar em tudo isso que eu disse, em todas essas ações, e algumas dessas ações até sejam importantes para a nossa caminhada de fé, tudo isso é segundo diante daquilo que Jesus é. Isso é... Para tudo isso, você não precisa de Jesus, necessariamente. Você pode ter um profeta, você pode ter um rabi, você pode ter um sábio, você pode ter um monge. Por isso que as outras religiões, elas têm tudo isso. Como nós temos também. E é por isso que Jesus diminui a questão, ou diminui o campo de resposta da questão e volta-se aos seus discípulos, aqueles que andam com ele, aqueles que estão em uma caminhada com ele, aqueles que deixaram tudo para segui-lo, e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma pergunta individual. Essa é uma pergunta no ambiente de fé. O ambiente de fé é um ambiente, primeiramente, que tem uma dimensão individual. É você e Deus. Você não pode pedir respostas para a sua herança religiosa, para a sua sociedade, para o seu pai, para a sua mãe, para qualquer hierarquia que for, para o seu chefe. Não pode, para o pastor, não pode. Quando Jesus dirige essa palavra e te faz essa pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? É só você que pode responder. É você. E só pode responder para Deus. Jesus, ele se coloca diante dos seus discípulos e pergunta: quem vocês dizem que eu sou? Como o Evangelho se apresenta a cada um.
Então, no primeiro momento dessa caminhada com Jesus, não existe coletivo, não existe igreja, existe eu e Deus, como se eu fosse a única pessoa nesse mundo todo sendo questionada por Deus, para que eu pudesse, e eu preciso dar essa resposta a Jesus: quem eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? É a dimensão singular e individual da fé, a qual Jesus te chama para responder. Não é para perguntar para a igreja, não é para perguntar para o pastor, para o pai, para a mãe, para o irmão. É você, para você, quem Jesus é. É uma questão que você precisa responder por você mesmo. E quando os discípulos são questionados com essa questão, com essa interrogação de Jesus, Pedro dá uma resposta extremamente impressionante. A primeira vez que um discípulo confessa Jesus como Deus, e ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por que é impressionante? Porque primeiro Jesus fala para Pedro: você é bem-aventurado, você é feliz. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Por quê? Porque isso não te foi dado nem por carne, nem por sangue, mas isso lhe foi revelado pelo meu Pai. Isso quer dizer o quê? Essa confissão que Pedro faz a Jesus, dizendo que Jesus é o Filho do Deus vivo, não é algo que pode vir só de nós mesmos. É uma afirmação que se faz pela fé. Bem-aventurado você, Pedro, porque você disse algo que nenhum homem pode dizer por si só. Não adiantava Jesus dizer: eu sou Deus, porque eles não estavam acreditando. Sem os olhos da fé, eles estavam vendo somente mais um homem, somente mais um mestre diante deles. Tanto que em João 14, quando Jesus estava dizendo que iria partir e que estava preparando um lugar para os seus, o que acontece? Filipe vai lá e fala: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Isso nos basta. E Jesus diz: meu filho, meu garoto, vocês estão andando comigo e ainda não reconheceram. Quem vê a mim, vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Olha o que Jesus está dizendo: você precisa crer que eu sou Deus, que eu sou o Pai, eu e o Pai somos um, eu sou o próprio Deus encarnado. Jesus está falando: a ordem das coisas não é ver para crer. Ele diz a Tomé: você creu porque me viu, mas bem-aventurados são os que não viram e creram. A ordem das coisas é crer para ver. Jesus não diz a Marta: vedes e crerás na glória de Deus. Não, ele diz: creres e verás a glória de Deus. Então, para quem quer ver Deus, é preciso primeiramente crer que Jesus é Deus. E ali Pedro, ele dá um salto de fé. Imagine que Pedro, ele vai contra toda a racionalidade da sua época, contra toda a herança religiosa que ele recebeu, contra tudo aquilo que ele tinha escutado sobre Deus, contra todo o seu berço familiar, contra tudo aquilo que a multidão estava dizendo sobre quem era Jesus. Ele dá um salto de fé e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É interessante, porque chega um momento da nossa vida que nós somos questionados sobre a nossa própria fé, sobre se Deus de fato existe, sobre se Jesus de fato é Deus. E Pedro dá esse salto no escuro. Mas Jesus fala: esse salto estabeleceu em você algo que não veio de você. Embora a fé, ela ganhe
um espaço dentro da gente, ela se estabelece através de Deus, de um outro, algo que está no exterior. É esse Deus que nos chama para saltar. Jesus, no seu caminho com os discípulos, Ele está convidando diariamente esses discípulos a saltarem, a fazerem essa confissão. E parece que chegou o momento de Pedro, por isso que Jesus coloca a questão. Eles estão lá para saber quem esse Jesus é, porque Ele é um bom mestre de fato, Ele fala como um profeta, mas agora chegou o momento de saltar. Quem vai saltar? E Jesus joga essa questão como se fosse um chamado à fé de Pedro. E Pedro responde: Tu és o Cristo. Ele salta. Pedro confia nesse homem como Deus. E a fé se estabelece nele, se instala nele, diante de um chamado exterior de um Deus que se fez homem. E ele responde o quê? Tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. O que Pedro está dizendo com isso? Você é o Filho do Deus vivo. Ele está dizendo que Jesus não é profeta, que Jesus não é rabi, que Jesus não é só um personagem histórico importante, mesmo que ele fale como esses personagens, mas quando Pedro responde a questão para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele está dizendo, você é Deus, ou na sua face eu posso ver a face de Deus. Você quer ver a Deus? Você quer ver a Deus? Paulo fala, olhe para Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanos, sejam poderes, sejam autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, de tudo que existe, e nele tudo subsiste. Olha, a afirmação de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus é Deus, significa que quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos que Ele sustenta todas as coisas e todas as pessoas pela sua graça. Nada, absolutamente nada permanece de pé sem Jesus. É Ele que tudo sustenta. Quem acredita e quem não acredita nele. Debaixo de cada pessoa, debaixo de cada coisa, nós podemos imaginar a mão de Jesus sustentando todo esse mundo, toda essa existência, porque Paulo está dizendo, em Jesus tudo subsiste. Quer dizer, nada pode ficar de pé sem as mãos de Jesus nesse mundo. Se Jesus tira a mão, desmorona, a casa cai, acabou o castelo. Por quê? Porque tudo existe, ou tudo que existe e subsiste em Jesus. Em Jesus. Um filósofo francês ateu, e morreu, gravando uma fita cassete, dizendo que não acreditava em Deus, para que as pessoas não falassem depois da morte dele, que ele se converteu. Ele disse que não podia acreditar na existência de Deus, porque acreditar na existência de Deus seria afirmar a sua nulidade. Porque se Deus existe, eu não existo por mim mesmo. Se Deus existe, eu não posso ser, porque eu sou nele, e sem ele eu não existo. Jean Paul Sartre disse isso. Enquanto a Bíblia nos fala exatamente isso, sem Jesus, sem que é Deus, você não existe. As outras pessoas não existem, as coisas não existem. O mundo não existe sem Jesus. É isso que a Bíblia nos fala. Ele sustenta
tudo. Aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que o adoram, aqueles que o ignoram. Ele sustenta tudo, porque nele tudo existe. E tudo que existe tem a sua sustentação nas mãos de Jesus. Jesus é Deus, diz Pedro. Isso quer dizer também que existe uma diferença que Jesus traz quando encarna na nossa terra, no nosso meio, na nossa dimensão histórica. Isso quer dizer que nós não podemos ser mais definidos somente pelas limitações das definições desse mundo. Jesus, o Deus encarnado, ele cria essa ruptura nessa dimensão histórica, na nossa vida. Jesus, ele não revela, então, somente essa história humana, como ela deve ser, mas ele revela uma meta-história, uma outra coisa diante de nós. Quando Jesus vem ao mundo e nós o confessamos como um Deus, é como se um mundo novo se abrisse dentro dessa nossa existência, dentro desse nosso mundo, diante dos nossos olhos. O ser humano, ele está dizendo, não é só aquilo que essa dimensão histórica diz que ele é. Não é. Em Jesus convergem céus e terra. Em Jesus converge o humano que ele se fez e a divindade, porque ele é Deus. E ele está dizendo, existe uma dimensão que transcende tudo isso que vocês podem ver com os olhos de vocês. Existe uma dimensão que fala para vocês que vocês não podem ser definidos pelos estereótipos desse mundo, sociais, étnicos. Vocês não podem ser definidos pela posição social, se têm ou não dinheiro. Vocês não podem ser definidos pela cor de pele, vocês não podem ser definidos pelo lugar onde nasceram, pela aparência, vocês não podem ser definidos por isso. Em Jesus, o humano e o divino, eles convergem. E de uma certa maneira, Jesus faz com que a nossa dimensão, a ideia que nós temos sobre nós mesmos, transcenda. O humano explode em Jesus, se liberta das correntes desse mundo, porque o próprio Paulo fala, se nós pensássemos na nossa existência somente para esse mundo, nós seríamos dos homens os mais miseráveis, mas nós não somos miseráveis. Em Jesus, a nossa existência, ela se expande. Então é uma grande mentira quando você olha para dentro de você, quando você olha para dentro dos seus conflitos, quando você olha para dentro das suas limitações e diz, é só isso. É só isso. A Bíblia está dizendo, não é só isso. Não é só isso que você pode dizer sobre você mesmo. Não é só isso o que o mundo diz sobre você mesmo. Não é só isso que as pessoas dizem sobre você. Não é só isso. Por quê? Porque o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer em Colossenses também que nós não nos vemos, ou nós não podemos ou nos ver como, ou nós não podemos definir a nossa existência como nós nos vemos. Mas nós nos vemos nós precisamos nos ver a partir de Jesus. E como Deus olha para a gente a partir de Jesus. E Paulo fala, a partir de Jesus, todos são santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Em Jesus, todos são santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, quando nós proclamamos, Jesus, Tu é Deus, Tu és o Filho do Deus vivo, nós dizemos que a nossa humanidade, ela é dignificada não por aquilo que nós fazemos, não por aquilo que o mundo nos pede, mas em Jesus Cristo, porque nós somos libertos de qualquer acusação, e nós ganhamos um outro entendimento, uma outra compreensão da vida, da nossa existência. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, significa
que Ele não veio somente operar essa ruptura para que nós pudéssemos entender que a nossa vida, ela não se resume a isso aqui, que nós vamos esperar um além para vivê-la, não. Ele é o Messias, Ele é aquele que vem colocar as coisas de volta ao seu lugar, aos seus lugares. Existem coisas que estão fora do lugar. Está tudo muito bagunçado, não sei se vocês perceberam. A alienação do homem em relação a Deus, o distanciamento do homem em relação a Deus, tirou as coisas do eixo, do centro. Eu não sei se você já se sentiu fora do lugar. Eu não sei se você já fez esse questionamento. Parece que eu não me acho, parece que eu não me encontro. Não importa o lugar onde esteja, parece que nunca é aqui. Eu preciso ir para lá. E quando eu chego lá, eu falo, também não é aqui. E volto, ou vou para outro lugar. E nessas mudanças, a gente até sente uma ligeira alegria, mas passa. Eu não sei também se você já sentiu... Eu preciso mudar, eu preciso ir até ali, e chego ali, eu penso, eu nunca deveria ter saído dali. Eu não sei se você está percebendo, mas tem coisa fora de lugar. As coisas não estão nos lugares certos. E Jesus está dizendo para a gente, tem coisa fora de lugar e você sabe. Jesus que diz que é a videira em João 15. E nós somos os ramos. Parece que nós nos desconectamos desse ramo. E falamos, nós vamos viver sozinhos. Nós vamos viver sozinhos. E Deus vai lá e coloca de volta. Porque o ramo pensa que pode viver fora da videira. Mas não pode, porque em Jesus que é a videira, tudo subsiste e existe. E Jesus vai dizendo para nós, em nossa caminhada, está fora do lugar, você sabe. Aí dentro de você está fora do lugar. Aqui fora, no mundo, está fora do lugar. Está fora do lugar. E uma pessoa que diz para Jesus, eu estou indo embora, vira as costas, é uma pessoa que está dizendo, é um ramo que está dizendo para a videira, eu vou viver sem você. É impossível. É juvenil. É como uma criança, né? Agora eu estou vivendo essas experiências. A gente leva as criancinhas na festa e elas soltam das nossas mãos. E vão brincar. Mas o tempo passa, a noite vai chegando, frio, fome, saudade. E elas precisam e têm a necessidade, de novo, dos pais, porque elas não vão subsistir sem os pais. Existe uma certa autonomia, mas existe uma necessidade para que isso exista. E aí quando a gente entende tudo isso, que Jesus é Deus, que Ele é tudo sustenta, que Ele abre uma dimensão na nossa história, dizendo que nós não somos mais definidos somente por aquilo que o mundo é, e que Ele vai colocando dentro de nós as coisas no lugar e fora de nós também. Porque, como diz Hebreus, no capítulo 1, Ele é a expressão exata do ser de Deus, e nele tudo subsiste. Acontecem essas mudanças na nossa vida. Nós vamos vivendo aquilo que nós chamamos de processo de conversão. De conversão. E é isso que acontece com Pedro. E o que acontece quando nós temos esse reconhecimento? Jesus nos diz quem nós somos de verdade. Porque a nossa busca por identidade, ela nos mata. Enquanto a nossa verdadeira identidade está em Jesus. Ele fala, você é Pedro. Você é Cleusa. Você é Irani. Você é Márcio. Você é Maria. Você é André. Ele vai nos dizendo a nossa verdadeira identidade.
que está para além daquilo que é percebido, daquilo que nos foi dito, daquilo que disseram sobre nós. Ele vai nos dando autonomia para nós tomarmos as nossas decisões, sabendo que Ele acompanha todos os nossos projetos de vida. Por quê? Porque tudo existe e subsiste nele. E Ele está presente nas escolhas que nós fazemos. Porque Ele está em tudo que nós vivemos. Porque Jesus é Deus. E nada do que eu viva, eu posso viver sem Ele. Sabendo, aceitando ou não. Essa questão. Por quê? Porque Ele é necessário. Eu lembrei de um cântico, quando estava refletindo nesse texto. Nas estrelas e no vento, ouça a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal, na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. Até que um dia seu amor senti, em sua imensa graça recebi. E descobri que Deus não vive longe lá no céu, como nós pensávamos anteriormente. Mas Ele veio aqui habitar comigo. E aí quando a gente entende isso, a necessidade desse Jesus que sustenta a nossa existência, nasce a igreja. É diante de indivíduos que fazem a confissão que Pedro fez, que se juntam, é que nasce a igreja. Embora a fé seja um caminhar onde nós vamos conhecendo progressivamente esse Deus, então ela não é nunca plena, porque nós sempre temos o que aprender. Existe algo extremamente necessário para a nossa fé cristã, que é saber que Jesus é Deus e que nele tudo que existe, existe e subsiste. Tudo é sustentado por Ele. Tudo. Todas as pessoas e todas as coisas. E aí a igreja nasce onde é essa confissão. Jesus nos chama para fora, porque aí Jesus fala, diante dessa pedra, eu vou estabelecer a minha eclesia, a minha igreja. Não é diante de você, Pedro. Não é diante de você. É diante das pessoas que têm ou que fazem a mesma confissão que você. Que conseguiram ver que eu sou Deus. Que conseguiram ver a Deus através de mim. E Pedro entende isso, porque na sua carta, posteriormente, ele vai falar que todos nós somos as pedras vivas, que juntas levam essa presença de Deus. E aí nós somos chamados para fora de nós mesmos. Porque a eclesia significa ser chamado para fora dos nossos, daquilo que nós queremos, somente para nós egoístamente. Daquilo que nós desejamos somente para nós. E nós somos chamados também para fora das nossas instituições religiosas para levar esse evangelho, esse Deus, esse Jesus que encarnou entre a gente, como uma mensagem de salvação. E aí nós ligamos aquilo que tinha sido desligado na terra. Olha o poder que nós temos, que Jesus nos deu. Diante da confissão que nós fizemos, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, de recolocar as coisas no lugar, de ajudá-lo a colocar as coisas no lugar, primeiro, na minha dimensão individual, mas depois, no mundo. E aí nós vamos levando pão ao faminto, liberdade ao cativo, cura ao doente. Nós vamos profetizando vida na vida. Porque nós entendemos que a nossa vida é uma vida abundante, que não se limita nessa dimensão. E nós vamos expandindo a vida de Jesus para além de nós. Porque nós entendemos que nele, Jesus, como Paulo diz também em Atos, lá na discussão com os filósofos, nele nós nos movemos, nós vivemos e nós existimos. Ele é extremamente necessário. E é assim que nós vamos caminhando com Jesus. E nós vamos entendendo, a partir da afirmação, que Ele é Deus. Que tudo se sustenta nele.
E é uma caminhada. É uma caminhada. É interessante que Jesus está sempre caminhando, e é nessa caminhada que Jesus confronta os discípulos. É nessa caminhada que Jesus é confrontado pelas inquietações, pelas incompreensões dos discípulos. Não quer dizer que quando a gente faz essa afirmação, tu és o Deus, o Filho do Deus vivo, que nós vamos saber tudo. Mas uma coisa nós sabemos: Ele é Deus e tudo se sustenta nele. Não há como fugir. Não há como fugir, o salmista já tinha falado. Não há como fugir. Mais alto, mais baixo, não há como fugir. Tudo que existe, existe nele, por ele, para ele. E Jesus está sempre no caminho, se movimentando. Ele vai se movimentando, e nós vamos descobrindo cada vez mais qual que é a atuação desse Deus na nossa vida. E nós vamos entendendo que caminhada de fé não é saber, não é possessão, não é nos proteger contra a vida, contra o mundo, contra uma fé morta, na verdade é uma proteção contra uma fé morta, contra um fanatismo. Seguir Jesus é ter uma dimensão de vida, onde você vai caminhando e vai aprendendo, e vai ensinando, sabendo que a sua vida é sustentada não em você, por você mesmo. E aí você não para de se fechar na sua religião, para de se fechar no seu individualismo religioso, para de se fechar aqui quando você vem no culto orar e pedir só para você, e começa a olhar para o mundo, e começa a olhar para aquilo que foi criado. E aí você começa a ver Deus. Você quer ver Deus? Olha tudo que é criado, porque Ele está sustentando tudo. As coisas estão fora de lugar? Elas estão fora de lugar, de fato. Mas Deus é presente em tudo. E essa caminhada, então, ela vai nos transformando. Ela vai pedindo mudança da gente, não é? Nós fizemos a confissão: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E agora nós continuamos a caminhar com Ele. E mudar é difícil. Acho que mudar é uma das coisas mais difíceis que existem para o ser humano, porque a gente tende a ficar onde a gente se sente seguro. Ficar dentro da nossa razão, aquilo que parece ser mais certo. O próprio Pedro, se você continuar esse texto que nós lemos, o que acontece com ele depois dessa confissão maravilhosa? Jesus começa a falar que ele vai ser preso, que ele vai ser morto, que isso precisa se cumprir. Pedro fala: não, isso nunca vai acontecer com você. E Jesus fala o quê? Arreda, Satanás, sai de reto, porque você está pensando como os homens. Você voltou para a sua lógica do mundo. Você não está mais pensando como um filho do homem está te mostrando, a partir da revelação de Deus. Isso quer dizer o que para a gente? Que a gente vai tropeçar aí uma hora ou outra. A dúvida vai surgir, os desafios vão se fazer, as questões vão se colocar. A gente vai pensar fora da revelação, e Jesus vai falar: ei, acorda, volta para pensar aqui, a partir daquilo que eu te revelei, aquilo que foi revelado no seu coração. Seguir Jesus, então, esse Jesus necessário que é Deus, é movimento, é mudança, é transformação, é coragem, é salto de fé. Mas saber também que nessa mudança, nessa transformação, nessa caminhada, saber que Ele nos acompanha. E que ela não poderia ser feita se não fosse Ele mesmo que a sustentasse. É Jesus que sustenta essa caminhada. Então não tenha medo de seguir Jesus. Não tenha medo de entender que tudo está aqui nas mãos dEle e que Ele está em tudo com você. Somente reconheça que Jesus é Deus
e que você não pode viver sem Ele. Eu tenho certeza que todos nós que fazemos ou fizemos essa confissão, nós vamos nos juntar e nós mesmos ser as expressões desse Deus no mundo, para colocar as coisas no lugar, aqui na nossa comunidade, mas também naquilo para o que o Senhor nos chamar. Amém?